Muito boa noite. Começa agora o Rumo, o futuro da mão de obra na região, aqui pela 102.9, a Rádio A Hora. Estamos também nas nossas plataformas digitais, lá no grupo ahora.net.br ou mesmo no YouTube, no A Hora TV. Curta, compartilhe, sugira assuntos para nós trabalharmos neste, que é o programa a respeito do trabalho, oportunidades, desenvolvimento pensado justamente para contribuir com o Vale do Taquari. O programa Rumo, ele tem o patrocínio da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, da Cooperativa de Crédito Sicredi, da Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie e Tomasi Logística. O nosso agradecimento a quem confia, quem acredita neste programa. Para hoje, nós vamos tratar sobre acolhimento e mercado de trabalho para imigrantes. Um assunto que nós vemos que o Vale do Taquari tem aumentado a sua participação, ou melhor, tem tido bastante procura com relação a migrantes, a pessoas de outros países que vêm para a nossa região, diferentes levas de 2014 para cá. Tivemos uma grande leva de haitianos nesse período, agora muitos venezuelanos que têm chegado à região em busca de trabalho, em busca de oportunidades. E para conversar conosco, nós temos aqui o coordenador da agência FGTAs Cine, Everaldo De Lázari, também a secretária de Desenvolvimento Social de Lajeado, Eliana Eberle, e a psicóloga responsável pelo atendimento a imigrantes, é do Centro de Referência de Assistência Social do município, Cidadania, Anilis Chardong. Muito boa noite. Muito obrigado, secretária. Muito obrigado, Anilis. Muito obrigado, Everaldo, por chegarem neste momento para conversarmos um pouco a respeito desse assunto, porque há diversos movimentos que a gente tem visto. Lajeado chegou a ser o primeiro lugar no Rio Grande do Sul em número de imigrantes com carteira assinada. Isso, se não me falha a memória, foi entre 2016 e 2018. Lajeado figurava dentro do CAGED como o que tinha mais emprego, muito pela atuação dos frigoríficos, né, da produção alimentícia. Hoje está na 7ª posição, conforme dados da RAIS e do CAGED. São 1.479 trabalhadores formais, de um total de 53 mil imigrantes empregados com CLT. Isso tem muito mais, mas aqueles com CLT, com carteira assinada, no Rio Grande do Sul, 53 mil, e em Lajeado, 1.479. Bom, não é um movimento pontual, é um movimento que faz parte, inclusive, da formação, faz parte da necessidade das empresas, mas também das pessoas que buscam um lugar para viver e para, enfim, melhorar de vida. Secretária, como que tem sido este olhar do município para este público? Porque é um público muitas vezes que chega com a dificuldade da língua, que não fala o português, que tem dificuldade com a documentação. Como é que o município tem atuado? Esses números, né, que Lajeado, então, hoje encontra-se na 7ª posição, a gente pode afirmar que tem muito a ver com a calamidade, né, de 2023 e 2024, que a gente sabe que eles foram procurar outros lugares. Teria mais. Com mais segurança, porque, na verdade, a gente tem um número de 648 famílias migrantes no nosso cadastro único, né, que são atendidas, então, pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, e eles se concentram sempre mais nos bairros, né, nós temos 264 famílias no bairro Centro, nós temos 128, então, em Moinhos, e 60 no bairro Montanha. E aí os outros também são espalhados, Olarias também tem, os haitianos também têm se concentrado mais por lá, né? Uhum. Mas, então, o nosso cadastro único que faz esse acompanhamento junto com o CRAS, né, que é aí a nossa psicóloga, a Anelis, que tem os dias definidos, onde eles recebem eles para vir aqui para ser atendido e orientados. Aí a Anelis pode falar mais, mas eu entendo assim que Lajeado, quando eles vêm para cá, nós gostaríamos sim que eles procurassem uma agência do Cine, procurassem um Emprega Mais, ou onde também as famílias deles próprios, né, que são referência ou parentes, já indicam, né, como são seres humanos, né, eu fiquei pensando de algumas perguntas que tu me enviou,
todos nós, né? Nós somos seres humanos, e não é porque nós somos em Lajeado que a gente é diferente deles, não, né? Eles são bem-vindos na nossa cidade, mas também nós temos regras, né? Nós temos deveres e a Annelise pode falar um pouco mais Essa sobre questão isso. justamente, se nós pararmos para pensar, todos nós, em diferentes momentos, e isso Fomos o migrantes. Evandro Rosa diz, né, que ele é o coordenador do grupo de trabalho do Rio Grande do Sul, da imigração, dentro da Federação, ele diz, todos, em diferentes momentos da vida, fomos migrantes. Migrantes. Né? Isso faz Verdade. parte enfim, a formação de Lajeado, sim, a formação começou com açorianos, mas depois famílias germânicas. Isso também foram movimentos de imigração, como a gente está vendo agora, uma imigração em outro período histórico. Annelise, esse olhar do município, como é que tem chegado as famílias lá para o atendimento no CRAS? Como é que tu tem percebido em termos das suas carências, dos seus desejos, da sua necessidade em termos de um olhar e de um acolhimento? Bem, eu vou comentando algumas coisas, se faltar algum aspecto tu me lembra, né, porque são várias informações. Então, eu trabalho no CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Então, eu vou falar sobre um recorte da realidade migrante no município. E a gente tem que lembrar que são várias culturas, várias populações, várias realidades diferentes. Então, eu tenho medo até de generalizar aqui e cometer algum equívoco, né? Mas como funciona, então, o atendimento no CRAS? A partir do momento que a pessoa ou chega no município, ou faz o cadastro único, ou ela chega aqui, alguém que conhece o CRAS, já foi no CRAS, diz, vai lá no CRAS tal dia, para conversar. Muitos vêm em busca de benefícios eventuais, mas a gente aproveita esse momento da acolhida para entender o contexto de chegada, né, no Brasil, para entender se tem rede de apoio aqui na cidade, se já está instalado, se tem minimamente uma cama, um colchão, um fogão, né, para cozinhar, se já está em vistas de buscar algum emprego, muitos já vêm com uma indicação de trabalho, ou já estão fazendo entrevistas, né, só vem nos procurar nesse meio tempo, onde tu chega sem algum recurso ou com pouquíssimos recursos, tudo que tu tinha, né, para chegar até aqui, que a vinda para cá também não é fácil, né, e é bem onerosa. Então, nesse meio tempo, até eles conseguirem se organizar financeiramente, eles vêm em busca do CRAS para conseguir minimamente sobreviver nesse tempo, né. Então, a gente também orienta para ver se já fez cartão SUS, minimamente explica como funciona a rede de saúde. Para quem não fala português, a gente fala quais são as opções de curso de língua portuguesa no município, que no momento tem duas, que tem o projeto Vem Pra Cá, que é da Univats, e também a Associação de Imigrantes Haitianos também está promovendo um curso. Então a gente fala sobre essas duas possibilidades. Se ainda não tem uma vaga de emprego, não sabe como buscar, a gente fala do Cine, a gente fala do Emprega Mais, a gente comenta quais são as empresas que mais costumam contratar migrantes. A gente tenta ver qual é a experiência pregressa, se já tem experiência de trabalho, o que gostaria de fazer, para minimamente também conseguir alguma vaga que satisfaça, a pessoa se realize, né, Claro, na profissão. sim. A gente vê também se ficou algum familiar para trás, isso também já vai dizer muito também de como a pessoa vai funcionar aqui no país, né, que muitas vezes além de se manter, querem guardar um dinheirinho para poder trazer a família, né, e realmente Vou mandar mesmo para ajudar. Muitos, além de guardar para trazer, ainda mandam para ajudar. Que é muito tradicional dentro da cultura haitiana. Mas eu vejo que na venezuelana também, senegalesa, eu acho que muitas das culturas acabam que fica algum familiar por trás. Eu estava até analisando para a gente continuar, analisando as diferentes modelos de imigração, porque no Haiti é meio que tradicional. Uma pessoa da família é escolhida e a família inteira faz um aporte de recursos para ajudar e todos eles ficam em contato com esse único, de maior parte das vezes homem, que vai fazer o aporte financeiro, vai ajudar e vai ver, ó, daqui dá para vir e acaba sendo como, vamos lá, o radar, aquele que vai receber os demais parentes, amigos e esposa, filhos. Já a migração venezuelana, ela tem uma outra característica. A característica é que vai a família inteira. E são movimentos diferentes. Hoje, qual é a principal que tem chegado lá no CRAS para conversar contigo, para conversar com... Tem um servidor haitiano também que ajuda nessa comunicação. Tem o Josué, né? que é haitiano, que fala francês, o crioulo haitiano fala inglês. A gente tem nossa recepcionista Maria, que também fala espanhol, então quando alguém está com dificuldade de compreender o que a gente está dizendo, a gente chama ela para ter certeza que a pessoa compreendeu, né?
O que a gente tem percebido bastante, chegando mais, então, aí, venezuelanos que realmente entram com a família, né? A maioria deles já vem com a família, mas também bastante cubanos. Cubanos. Cubanos também. Nesses últimos, vamos lá, um ano, 2 anos, tem venezuelanos e cubanos chegando. Sim, mas a todo momento também tem outras nacionalidades chegando, né? Uhum. Senegaleses, haitianos também, sempre tem chegando alguém novo. Muitas vezes são pessoas que já estavam em algum lugar do Brasil, estão migrando agora dentro, né, do nosso país, sempre em busca de uma qualidade de vida melhor. Sempre um lugar onde tem oferta de emprego, onde tem possibilidade de se estabilizar, ter uma estrutura para conseguir melhorar de vida. Eles vão em busca. Sabe que esses dias eu peguei um motorista de aplicativo, ele era marroquino, trabalhava 2 turnos na indústria alimentícia e num outro turno atuava como motorista. Como é que tem sido essa realidade? Muitas vezes a pergunta, né, quando chegam eu vou perguntando se trabalha, como faz, né, e às vezes eu olho, gente, mas tu dorme em algum momento? Porque as pessoas às vezes têm 2 empregos, exatamente isso, para conseguir se manter aqui e poder mandar algum dinheiro para casa, né, então é uma rotina bem as pesada, próprias né? empresas, né, também têm buscado alguns migrantes, então eles vêm às vezes com um mês que eles têm um local para ficar, mas passando disso, né, e aí acabam muitas vezes nos procurando. Que eles conseguem um primeiro mês tendo lugar e depois eles têm que procurar aluguel. E aí tem uma dificuldade. Quando eles vêm pela OIM, né, Uhum. pela Organização Internacional, né, dos Migrantes, então eles já vêm melhores equipados, mais orientados, né, já mais para um local certeiro. Receber eles aqui, né, Isso. que tem uma família que está disponível, que tem condições de receber, né? Diferente de quando outras empresas fazem vão até lá e captam, né, essas pessoas para vir para cá. Mas nós temos feito o nosso tema de casa, né, e é um baita atendimento que eles fazem, né, e receber essas pessoas. Às vezes a gente tem sim a dificuldade da língua, né, porque às vezes eles não... Alguma coisa que é normal para nós não é tão... entendido para eles, né? Outra realidade, né? Cultura, mas os senegaleses também, né, Anne, eles têm aquela associação deles, também fazem a festa deles. Já tem movimentos bem estruturados, assim, na cidade, né? São algumas comunidades bem fortalecidas. Eles não chegam a ter, acho que uma associação, mas eles mantêm um rito de cultura, né? Uma vez por ano, uma festividade que convida toda a comunidade também para participar, né? E, Everaldo, bom, nós conversamos no ano passado bastante a respeito desse assunto, fizemos algumas reportagens e há um olhar por parte da agência FGTAs aqui da nossa região para isso. Sim. Porque nós temos, vamos lá, Encantado tem uma comunidade haitiana muito forte, tem crescimento também de venezuelanos, Arroio do Meio tem crescido muito também. Lajado, bom, já faz muitos anos, mas nós tivemos Poço das Antas, quando tinha o frigorífico da Languiru, que teve um volume grande haitiano, e até tem um estudo, um doutorado, um estudo de doutorado que trata desse, como é que foi a recepção, e é muito interessante. Mas o fato, como que a agência tem olhado para isso, como que vocês têm recebido esses imigrantes, porque uma coisa que chama a atenção nessas relações de trabalho é justamente a comunicação. Alguns imigrantes vão pro trabalho, daí vem os seus descontos no salário, e isso tem ocasionado também um problema. Como é que tem sido esse contato dentro da agência FGTA Cine? Felipe, eu primeiro agradecer aqui o convite, tá? Sempre é importante a gente conversar sobre esse tema, que é um tema, né, secretária? Cumprimentar a secretária do Desenvolvimento, a psicóloga Anne, querida, a técnica que está aqui nos acompanhando, teus ouvintes. Esse é um assunto que tu tens trazido aqui para o debate, que ele é extremamente importante. Nós tivemos, lá no século XIX, uma chegada muito forte de imigrantes, né, para a nossa região, para o nosso estado, enfim, se tratando de região aqui, principalmente de origem alemã e italiana, que foi muito bem-vinda, povoou, né, tudo que nós temos aqui, muito se deve eles aos chegaram nossos... e disseram assim, que quando nós chegamos aqui tudo era mato. Tudo era mato. É isso aí, foram desbravando. Exatamente. E nós estamos vivendo, se nós podemos comparar com com as distinções de uma data e outra, de uma época e outra, mas nós podemos comparar que nós estamos vivendo, e graças a Deus, uma segunda retomada de imigração, que agora então vem desses países, né,
aqui da própria América, aqui Central, América do Sul, que estão chegando aqui para salvar as nossas empresas. Isso a gente tem que frisar. As pessoas têm que entender que o migrante que vem para cá, a gente dá guarida para eles, a gente tenta, dentro do possível, dar atenção para eles, mas eles vêm para salvar muito de nossas empresas no quesito de mão de obra. Então, todo o esforço que a gente faz, ainda ele é pequeno diante das dificuldades que eles trazem junto, seja na forma da comunicação, seja na forma de conseguir a documentação deles. Então, o esforço que a Prefeitura de Lajeado faz, que as outras prefeituras vêm fazendo, nós temos que conectar esse esforço junto com o governo do Estado. Nós já tínhamos conversado sobre isso, secretária, e o Felipe também aqui, a respeito da gente fazer uma agência aqui do migrante, pode ser aqui em Lajeado, pode ser em qualquer local, mas tem que ser aqui no Vale do Taquari, nós temos que fazer uma agência. Caxias fez e Porto Alegre fez. Tu já me falasse isso aí. Tu vê, a ideia, eu acho que nós lançamos essa ideia aqui no programa, Felipe, a necessidade, e eu provoquei a OIM de Porto Alegre, por 2 vezes que eu fui lá, eu provoquei eles, nós temos, inclusive essa semana conversei com eles de novo, nós temos a necessidade de amparar essas pessoas, porque se nós fizermos uma avaliação assim por cima, hoje tranquilamente em números de imigrantes nós temos uma quantidade maior do que muitas cidades do Vale do Taquari. Possivelmente hoje nós temos mais, secretária, do que 4.500 migrantes aqui no nosso Vale do Taquari. E esse número é maior do que muitas cidades nossas. Então, é uma mão de obra e é uma população que vem carregada de vontade, de desejo, de querer fazer as coisas, de querer produzir, de querer guardar dinheiro. São ordeiros, são trabalhadores, eles têm todas as prerrogativas possíveis, favoráveis para que a gente atenda eles bem. E eles encontram aqui as dificuldades e a gente, muitas vezes, por mais que a Anne dá atenção, a secretária dá atenção, as prefeituras, mas falta ainda muito para a gente poder, né, entregar para eles aquilo que eles merecem. E as empresas nossas têm essa angústia de mão de obra, sabem do valor que é esta mão de obra, porque se a gente for comparar, nós tivemos aqui, nesse mês de fevereiro, Felipe, 11 mil e algumas coisas, 11.100 e poucas vagas, né, positivas, né, de contratação no Vale do Taquari. Exatamente. 11 mil alguma coisa. Então, daí eu fui buscar os números. Desses 11 mil, quase 8 mil são pessoas migrantes que têm 40 anos menos, de 17 a 40 anos. Olha que maravilha, e ninguém passa, ou se passa, são 4 ou 5 dos 60 anos. Então é uma mão de obra que está produzindo, que está trabalhando. Né? E que justamente a idade que nós estamos vendo a dificuldade de reposição. Dificuldade de reposição que a gente percebe agora, a nossa população está envelhecendo, está diminuindo, as empresas precisam produzir, então essa mão de obra que está vindo é uma mão de obra pronta. E a Anne tem também esses números, secretária, a gente vai perceber que só pegando essa faixa de 11 mil a mais que vieram, além de ter quase 8 mil que tem esse perfil, o saldo de 11 mil, que tem esse perfil assim, de idade para o labor, para o trabalho, a gente vai perceber que quase a mesma quantidade são pessoas que têm ensino superior completo, ensino superior incompleto, ou eles têm ensino médio completo ou ensino médio incompleto. Eles são prontos, eles são preparados para produzir. Então, cabe sim, Felipe, isso chega agora na nossa agência, a gente vê essa demanda, a gente tem essa necessidade, a secretaria também percebe isso, nós precisamos juntar as forças que nós temos aqui no Vale para poder entregar para eles alguma Muito coisa bem, nesse sentido. Bem interessante a análise do Everaldo. Bom, este é o programa Rumo, o futuro da mão de obra. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos.
voltamos rumo o futuro da mão de obra na região. Chegamos com o oferecimento da Cascalheira Stone Garden. Areia para cada etapa da sua obra você encontra no Cascalheira Stone Garden, na BR-386, em Estrela. Educação de excelência que promove conhecimento, cultura e inovação. SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. Sicredi Integração RSMG, 120 anos. O seu desenvolvimento impulsiona a nossa história. Univates, somos ensino, somos ciência, somos comunidade, somos Univates. Do Vale para o Brasil, Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Metalúrgica Hassmann, mais de 65 anos produzindo fixadores de alta performance para a indústria. Dale Carnegie, 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados. Tomasi Logística, acesse o nosso Instagram, @Tomasi Logística, e fique por dentro das nossas oportunidades. O rumo aqui pela Rádio A Hora 102.9, também estamos lá no YouTube, no A Hora TV. Curta, compartilhe, sugira assuntos para trabalharmos aqui. O tema de hoje é acolhimento e mercado de trabalho para imigrantes. E temos aqui como convidados o coordenador da agência FGTA Cine, Everaldo De Lázari, a secretária de Desenvolvimento Social de Lajeado, Eliana Eberle, e a psicóloga do CRAS Cidadania, Anne Liz Chardon. Bom, nós conversávamos a respeito do trabalho que é feito de acolhimento desses migrantes e da importância que eles têm tido com relação ao atendimento das vagas em aberto, e todas as empresas têm reclamado, a gente que circula, que visita as empresas, todas elas dizem, olha, poderíamos ter mais gente, poderíamos ter uma equipe maior, precisaríamos ter, mas tá difícil. Enfim, as empresas têm dito que tem sido difícil tanto manter quanto conseguir novos funcionários. E o migrante tem vindo e tem ocupado esse espaço, muitas vezes que os nativos, que as pessoas daqui não querem. E para se ter uma ideia, né, com relação, nós falávamos no primeiro bloco, que Lajeado é a 7ª cidade em número de pessoas com carteira assinada, de imigrantes com carteira assinada. Para ter uma ideia, vamos lá, Lajeado já foi primeiro lugar. Hoje, Caxias do Sul, o polo metalúrgico, tem 8.573 trabalhadores, é o primeiro lugar. Porto Alegre, 4.717, equivale a 8,8% do estado. Erechim tem crescido muito como destino para trabalho de imigrantes, com 3.349 trabalhadores com carteira assinada, segundo o CAGED, 6,3% do estado. Passo Fundo, próximo, 3.206 também. Marau, uma cidade da região da produção também, 1.751. Tapejara, no Nordeste, 1.560, e depois vem Lajeado. Então são cidades todas com perfil de indústria. Sim. E nós falávamos, um dos diferenciais que Caxias agora tem ocupado esse lugar está muito ligado à central de atendimento lá de Caxias, que tem atraído muito, e claro que a indústria metalúrgica atrai, sem dúvida alguma. Mas o fato é que nós vimos que o que os imigrantes têm nos dito, né? Eu visitei alguns lugares, e o que os imigrantes têm dito? A região, sim, é uma região forte, pujante, que atrai essas pessoas, mas com muita dificuldade para moradia. Isso é o que tem chegado para vocês também. Porque acho que as inundações, elas elevaram demais o preço do aluguel, porque tem menos, exatamente. E muitas dessas famílias, inclusive, dizendo que vão ter que ir embora, porque o preço está muito alto. Como é que vocês têm visto essa situação? Porque hoje, como o Everaldo disse, os migrantes têm sido fundamentais para ocupar o mercado de trabalho. Mas se a gente comparar o percentual Lajeado e Caxias, né? Se a gente vai observar, Lajeado não tem 100 mil habitantes, né? Caxias deve estar com o quê? 400 mil mais ou não? Então essa também, né? Porto Alegre, então com mais de 1 milhão de pessoas, a Lajeado tá na média, né? Tapejara que se surpreende, porque Tapejara é uma cidade bem pequena. Pequeno né? porte, né? Então é surpreendente esse número mesmo dos migrantes. Depois a gente confere quantos habitantes tem Tapejara, né?
Mas essa questão dos aluguéis, que essa região, né, central aqui, e que foi inundada, tem muitas casas destruídas. O que a gente percebe é que uma pessoa era dona de 6, 7 casinhas, Sim, muitas foram foram destruídas, destruídas. e essa pessoa que alugava Sim. não repôs essa casa, né? Então, é isso que aconteceu em Lajeado. Claro que quando agora em junho nós tivemos aquela enchente, que foi um tamanho pequeno, ainda bem, né? Mas mesmo assim nós atendemos mais de 100 famílias, muitos eram venezuelanos, né? Não Que sabia. mal tinham chegado no município, então ahn, a gente é mais essa parte humana, né? A gente vê nos olhos, assim, a pessoa Assustado. estavam muito assustados, né? Eu estive lá É. estive lá, inclusive. E aí eles chegavam assim, com uma sacolinha, né? Uma sacolinha plástica. E aí, claro que nós estávamos organizados, então já cedíamos os colchões, travesseiros, cobertores, né? Uhum. Mas também de manhã cedo eles já saíam para os seus trabalhos, né? Eles não eram pessoas que ficavam lá no abrigo. Eles tinham um compromisso e permaneciam, não vinham atrás de atestado. Isso também a gente comentou naquela época, né? Isso, o aluguel realmente é um fator que daí, né, foge da nossa Foge. alçada, assim. Lajeado, agora com essa parte toda da habitação, nós falávamos antes, é uma alegria poder falar que Lajeado já entregou, junto com o governo federal, as pessoas puderam escolher quase 190 casas do Compra Assistida, que eram os 200 mil reais que eles recebiam para poder escolher, né? Isso chega a quase 40 milhões, então, que as pessoas, né? Quase 190 pessoas. Hoje a informação lá é 185, mas nós sabemos que já tem 5 para assinar, então provavelmente ficará nesses 190 casas entregues. E aí vem o nosso outro empreendimento, que é o Vida Nova, né? Que são em mais bairros. E isso vai ocasionar, de repente, porque muitos estão no aluguel social. Daqui a pouco vai reabrir esses imóveis para o migrante, não? Sim, eles estão se inscrevendo também agora para esse empreendimento Novo Horizonte, né? Mas aí são todos critérios das portarias e que a gente vai seguir. O migrante pode? Se Está ele tem, morando aqui, né? se ele tem está no cadastro único, é morador da cidade, né? Vai o visto humanitário, traz é a possível. documentação do visto humanitário. Até há pouco tu trouxe essa informação nova também para nós, né? Mas ele tendo os documentos, ele é morador da cidade de Lajeado, né? E claro que daí vai depender depois dos critérios todos que De a renda portaria e tudo, né? tem exigência, né? Também o valor que era 2.850, agora saiu uma nova portaria do governo federal, onde passou para 3.200, o FAR faixa 1. Então também isso vai ser uma alteração, mas que já estava meio que previsto, porque a gente ouviu. Então, vem as quase 190 casas, vem o Vida Nova, que são 102, que é para calamidade ainda, né? E aí vem o Novo Horizonte, que qualquer pessoa com a renda até R$3.200, então agora possa se inscrever, tendo o seu cadastro único, né? E a sua composição familiar. A documentação não é só do pai, da mãe ou do chefe de família, é de toda a composição familiar. Então, eu acredito que quando eu assumi em 2025, sempre se falava em torno de 400 o déficit para essa. E a gente tá entregando, sabe? Uhum. Nós melhoramos também a nossa parte de 400 seria o número de imóveis de déficit? 300 e quase 400, né? Então a gente tá fazendo essa entrega e até janeiro de 2027, né? É para acontecer. Ou se não for em janeiro, ali no início mesmo. E nós estamos fazendo um grande movimento também junto da secretaria. Nós contratamos um técnico de edificações, formação em arquitetura. As casas também estão sendo visitadas conforme, né, a solicitação deles. A gente vai aprimorar isso, Uhum. né? E, Annelise, essas pessoas que chegam para o atendimento lá no CRAS, os migrantes em especial, nessa nova leva que tem, como tu mesmo menciona, principalmente venezuelanos, cubanos, mas ainda muitos haitianos que vêm com essa rede de informações, né? Qual o maior desafio nesse acolhimento? É moradia?
É saúde? É estrutura social? Em que condições psicológicas esses migrantes têm chegado? Sim, a moradia segue sendo um dos desafios, né? Não só talvez aí pela questão do preço dos aluguéis, mas logo que tu chega aqui, se tu não tem ainda uma folha de pagamento, ainda não tem alguém que possa ser um fiador, tu acaba não conseguindo alugar pelas vias mais legais, a não ser que tu faça um seguro fiança, mas é algo que também vai encarecer mais. Então, às vezes, eles procuram direto com o proprietário. E muitas vezes, direto com o proprietário é nessa região aqui do centro, né? Que a gente sabe que tem inundação. Então, é outra orientação que a gente tem que dar. Onde está morando, cuidado com a enchente, sabe que isso acontece, né? Então, a gente também explica que subiu um pouco o preço dos aluguéis depois da enchente, enfim. Então, uma moradia, sim, é uma das coisas. E muitos gostariam de poder fazer um financiamento, né? Mas, às vezes, a faixa salarial não chega o suficiente para poder comprar um imóvel compatível com o tamanho da família, né? Uhum. Então, muitos querem ter sua casa própria também, porque também tendo que pagar uma parcela compensa mais que pagar um aluguel, né? A gente vê muito, assim, a questão emocional, porque muitos deixam filhos para trás, né? Então, vem um pai, ou vem uma mãe, ou às vezes vem os dois, e os filhos ficam para, no momento, quando estiverem organizados, conseguir trazer. Só que, às vezes, não vai sobrar dinheiro, né, diante do aluguel, né, e tudo mais que tem que se dar, não está conseguindo sobrar o dinheiro, e a passagem, por exemplo, Senegal, mais de 10 mil reais, Haiti também passa de 10 mil reais uma passagem. Hoje nem tem mais voo comercial no Haiti. Pois é. Então, tem todo esse sofrimento, né, tu sabe que deixou os filhos para trás, não sabe como eles estão. Na Venezuela também tem uma situação bem precária, né, então se tu tem um familiar que ficou lá, tu não sabe como está a situação dele. Dizem assim, né, eu tô comendo aqui, eu não sei se essa pessoa tem para comer lá. Nem sempre eu consigo mandar também para ajudar. Então, a gente vê que isso tem um peso muito grande. Psicologicamente. Mas isso abala Em bastante. termos de acesso à rede, à saúde, à assistência social, não vejo queixas, assim. Todos são bem recebidos. A gente sabe que talvez não tenha tradutor em todos os postos de saúde, mas, enfim, são bem atendidos. Não falta o básico no atendimento. Na educação também. Sempre se consegue, se eles não sabem como fazer, a gente tenta organizar e auxiliar para fazer esse encaminhamento para vagas, né, de escola. Então, quanto à rede, não percebo queixas assim, né? Então, não é significativo. A preocupação e moradia com as principais dificuldades. Sim, e algumas nacionalidades a gente vê que às vezes tem uma dificuldade um pouco maior no acolhimento, né? Às vezes se a língua é mais próxima, já fala espanhol, tu já é um pouco mais comunicativo, talvez tu consiga interagir melhor com a comunidade, né? Mas a gente vê que nem todos conseguem ser tão bem acolhidos, sim, como nós profissionais acolhemos, né? Mas nem sempre todo mundo, sim, da população consegue acolher, né? Everaldo, eu tava esses dias fazendo algumas fotos pelo centro e fui fazer algumas fotos lá na agência do Cine. E eu vi um atendimento sendo feito de um trabalhador haitiano que estava querendo saber como que ele poderia proceder com relação a um processo em demissão. E daí eu vi o quão difícil é a comunicação neste momento. Muito difícil. Como é que tem sido e nesse específico, assim, a orientação no momento de ligar da ligação do trabalhador migrante à empresa, quanto do desligamento? Nós temos essa é a dificuldade, né, Felipe? Porque no dia a dia, na prática, a gente percebe ali, só se tratando no quesito emprego, não vou nem falar na questão da moradia, da saúde, da educação, né, da possibilidade deles almejarem um serviço até melhor, porque eles têm um diploma, mas aqui a empresa, a entidade não aceita. Então, eles têm uma série de dificuldades, mas essa questão, principalmente da língua, e da gente poder explicar para eles, e eles entenderem aquilo que a Anne falou, porque cada um tem a sua gíria também, não é só o idioma, é a gíria daquele local de onde a pessoa vem. Então, nós temos essa série de dificuldades, eu percebo isso na nossa agência, e falando com os demais colegas de outras agências, também eles percebem isso. E eu fico preocupado com as empresas do nosso Vale do Taquari, em especial aqui de Lajeado, onde nós temos a nossa agência. Eu fico preocupado porque nós somos seres humanos e a gente vai muito do sentimento, da percepção, daquilo que a gente vai construindo. E o que a gente percebe é que eles estão construindo, percebendo uma imagem que já não é tão positiva do nosso vale como já foi em 21, 22, 23. Positiva no sentido seguinte, porque não tem espaço para eles morarem, por exemplo.
eles estão sentindo sérias dificuldades no dia a dia de convivência. E contra a nossa região, a gente pode perceber que um volume de oferta de emprego em outras regiões que não têm essa dificuldade de moradia, por exemplo, ela é bem menor. Então, a mensagem chega naquele país de que vamos procurar um outro local, uma outra região. Daqui a pouco nós vamos começar a perder essa mão de obra que ela é importante. Essa é uma preocupação que eu sinto no dia a dia aí, né? Eles vão mudando. Como eles vieram para cá? Porque era a região do Vale do Taquari, e chegava a informação para eles através de parentes, de amigos, de vida, que era qualidade de vida, bons salários, bom salário, boa recepção, oferta de trabalho. ou emprego, enfim. Mas isso tudo continua. Tudo continua, mas a questão da moradia está tendo dificuldade, e isso eles sentem demais. Nós temos que resolver esta questão principal, que é da moradia, porque eles vão procurar, assim como nós também, né, secretária? Nós iremos procurar um espaço, um lugar melhor para a gente poder. Então, essa questão ela é bem importante, ela é pertinente, e toda a sociedade organizada ela tem que se dar conta de encontrar uma solução para essa questão de forma específica. Perfeito. Este é o Rumo, o futuro da mão de obra na região. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida para o encerramento do programa. Até logo. Voltamos com o Rumo, o futuro da mão de obra na região, o seu programa semanal sobre empregos, oportunidades, carreiras, economia, sobre sociedade do Vale do Taquari. E o programa ele chega firme e forte com a Cascalheira Stone Garden, com o Colégio Evangélico Alberto Torres, a Cooperativa de Crédito Sicredi, Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Tomasi Logística. Estamos aqui pela 102.9, também no grupo ahora.net.br e lá no YouTube, no A Hora TV. Nosso assunto de hoje é acolhimento e mercado de trabalho para os imigrantes. Convidados o coordenador da agência FGTA Cine, Everaldo De Lázari, a secretária de Desenvolvimento Social de Lajeado, Eliana Eberle, e a psicóloga do CRAS Cidadania, Anne Liz Chardong. Bom, nesse encerramento, né, o nosso bloco de encerramento, eu gostaria de fazer uma pergunta, e na medida do possível, daqui a pouco não é específico para a Annelise, mas um olhar que a gente pudesse justamente pensar um pouquinho sobre o futuro da migração, porque nós temos diferentes movimentos, estávamos olhando ali, nós temos nacionalidades que têm vindo do Oriente Médio, principalmente da América, nossos vizinhos aqui, Venezuela, Cuba, Argentina, tem muitos argentinos, quem frequenta o centro de Lajeado, os restaurantes de Lajeado, vai ver muitos argentinos no atendimento, né? Enfim, nós temos uma cidade quase cosmopolita, né, secretário? Qual é o futuro justamente dessa migração e o futuro pensando que Rio Grande do Sul é o estado mais envelhecido do Brasil e é uma questão de sobrevivência que essas pessoas vêm não só para ocupar o mercado de trabalho, mas para manter população, para fazer parte das pessoas, parte da sociedade. Quando falamos em acolhimento, é isso, né? É vir para viver e para participar da sociedade. Nós estamos preparados para isso, Nelissa? Olha, eu diria que nem todos, né? A gente vê muitas diferenças culturais e talvez uma dificuldade da compreensão da cultura do outro. E às vezes também um estranhamento da nossa própria cultura. Não pense que na nossa cultura não tem coisas que os outros países não achem estranhos, né? E também acham que pode melhorar, né? Mas tem muitos aspectos, por exemplo, a posição da mulher
nas culturas é muito diferente. E quando tu chega aqui no Brasil, tu conseguir explicar as nossas leis e de acordo com a nossa construção social é bem difícil, né? Em que aspecto da presença da mulher, por exemplo? Por exemplo, se a gente vai falar de violência contra a mulher, né? Como é que a gente vai... É difícil a gente poder explicar que aqui não pode exigir nenhum tipo de violência, né? Não que as outras culturas sejam violentas, mas a relação deles com a mulher ou do homem com a mulher é diferente. Tem culturas que aceitam a submissão feminina. Exato, muitas vezes Hoje nós discutimos isso. muitas vezes é o homem que comanda a casa, é ele que tem a palavra, né? Enfim, algumas culturas só o homem tem acesso a algumas coisas, a mulher nem tem acesso, né? Então isso é bem difícil de fazer essa comunicação entre culturas, né? Mas, de novo, não pense que a nossa cultura também não causa estranhamento, né, em outras pessoas. E se a gente vai pensar em imigração, né? Qual a relação da imigração com o desenvolvimento? Eu acho que é totalmente ligado, né? A nossa região se desenvolveu a partir da migração. Então, exatamente. O nosso futuro também vai depender dessa movimentação, Que né? maravilha. Secretária, Pois é, o futuro. eu pensava assim, nós quando trazemos os dados aqui, nós trazemos de um recorte que a gente acompanha na secretaria, né, e que é um fluxo intenso, né, nós temos em torno de 10 mil cadastros únicos. Claro que isso vai mudar muito a partir de junho, porque aí nós vamos ter os 2 anos que se deu a calamidade, onde em torno de 3 mil pessoas a mais estiveram lá por causa do auxílio reconstrução e acabaram, né, fazendo seu cadastro. Então, agora, após 2 anos, nós vamos ter um número mais certeiro da nossa realidade aqui em Lajeado. É importante, como nós sabemos, né, para o nosso desenvolvimento econômico da cidade, a importância, né, da mão de obra, né, tanto tem se falado em apagão da mão de obra, sabe-se que para contratação as empresas, né, tá aí o Everaldo do Cine, que pode falar muito melhor do que eu sobre isso, né, precisamos ter pessoas em idade produtiva, né, e hoje a tecnologia, né, também tem mudado também bastante dos serviços, né? Nós mesmos na prefeitura, né, com o chatbot, assim, que totalmente diferente, né? A pessoa vai ligar no 3982.000, encontra a secretaria, vê qual é a parte que quer falar, cadastro único, habitação, o CRAS, e aí já clica, vai ter um atendente, né? Se não é em tempo real, é durante o dia que vai acontecer essa resposta, né? Então, a gente está num momento, assim, de reconstrução, ainda mais nós aqui no Vale do Taquari, com o que aconteceu. Não adianta as pessoas acharem assim, claro que a gente circula aqui, está acontecendo muita coisa, mas nós, na área da assistência social, nós sabemos que a gente está em reconstrução. Uhum. E o que eu desejo para nós é que a gente tenha sabedoria, né, para encontrar soluções realmente para o nosso Vale do Taquari, junto com toda a parte do estado do Rio Grande do Sul. A gente almeja esse crescimento, essa prosperidade. Nós somos uma cidade, uma região muito rica das culturas, das diversas, né? Essa diversidade, ela traz crescimento, né? Exatamente. À medida que a gente muda, Quanto mais a gente convive com o que é diferente, mais a gente evolui, né? Hoje, há pouco, aqui embaixo na recepção, nós falávamos sobre isso. Eu tenho pressa, né? Eu quero fazer uma entrega na secretaria. A prefeita tem pressa, nós queremos ter transparência com tudo que tem acontecido, nós queremos entregar o nosso melhor. Se nós iríamos fazer 2 coisas, nós queremos fazer 4. Nós queremos essa entrega. E a cidade precisa, esse momento é de reconstrução. E é reconstrução, assim, com regras e reconstrução com deveres, né? Porque às vezes as pessoas vêm só com seus direitos, mas a gente tem que isso, né? Tem que ser o meio termo, realmente. Essa parte que a Annelise falou sobre essa diversidade das culturas também foi muito sentido na época da calamidade em 2024, né? Onde lá realmente nos abrigos foi visto como é a situação, como as culturas, elas agem entre famílias, até mesmo entre o irmão e a irmã, né? Então, é um aprendizado,
Não é porque eles estão aqui que a gente não está aprendendo, nós aprendemos com eles também, né? E também não queremos segregação, né? Nós queremos essa inclusão de todos, assim. E de crescimento, mas claro que influencia na saúde, na educação, né? Não, São e todas- assim, e a gente precisa ter um olhar, e esse alerta que a secretária faz, ele é muito importante, porque sim, há possibilidade de receber os imigrantes, há possibilidades, mas é preciso ter organização e estratégia. Isso. Porque senão vai sobrecarregar o posto de saúde, Uhum. vai sobrecarregar a Isso. assistência social, vai sobrecarregar a escola. Não pode ser um movimento Isso. desregrado. Não. É necessário. E aí entra o que o Everaldo tem Isso falado. mesmo. A central de atendimento. Entendimento. E ter daqui a pouco, uma vez por semana, agentes da Polícia Federal que fazem o cadastramento Isso. aqui, para não precisar fazer o deslocamento a Santa Cruz do Perfeito. Sul. Enfim, como que tu, para nós encerrarmos esse Certo. bate-papo, se deixasse ficaríamos mais tempo, Mais um pouquinho. mas como tem sido essa organização e o que, que a gente pode esperar do futuro em termos justamente de uma estratégia de acolhimento do imigrante? O futuro da mão de obra do migrante em nossa região, em nosso vale, vai depender exclusivamente de nós. Porque eles têm a necessidade e a vontade de vir para cá. A iniciativa privada faz a parte dela, que é gerar emprego, dar oportunidades. Nós, poder público, né, nós é que temos que nos agilizarmos. Nós é que temos que fazer o dever de casa. E aqui vai os parabéns para a Secretaria de Desenvolvimento de Lajeado, tá? Parabenizar a administração em nome da Secretaria, porque eu acompanho e eu sei o trabalho da secretária, eu sei o trabalho da Ana e da equipe aí, de tentar a todo custo, a toda hora, entregar o melhor para todos, mas no caso aqui é um migrante que nós estamos falando. Mas ele sozinho não consegue. Eu aí falo em nome da Fundação, em nome do Estado, nós temos que fazer mais. As organizações, a OIM, eles nos ajudam, sim, mas a gente tem que chamar eles para cá para dizer que nós precisamos ainda mais deles. As associações de prefeitos, vereadores, enfim, todas as entidades têm que ter esse olhar voltado. Porque esta sensação, nós temos que continuar com essa sensação de que o migrante, seja ele de qual país, ele pode vir para o nosso vale, aqui vai ter oportunidade de emprego, aqui ele vai ter um espaço para morar, para poder criar a família, para ter a boa educação, a boa assistência social, a boa saúde. Essa mensagem tem que chegar lá para a gente continuar recebendo essas pessoas, porque nós temos uma crise grande de mão de obra e eles têm nos salvado em alguns momentos fortemente em várias empresas. Então, nós temos que juntar a força, poder público municipal, estadual, regional, nós temos que juntar essas forças para ampará-los. Eu acho que esse é o principal e esse é o momento estratégico para isso. Nós estamos, que nem diz a secretária, nós ainda estamos vivendo aquela problema que nós tivemos com enxurradas, com enchente, ainda nós estamos vivendo, está aqui a secretária para dizer, então nós temos que encontrar uma forma de acolher e dar segurança, essa é a palavra. O migrante tem que se sentir seguro aqui no nosso vale para continuar chegando. A coordenação estadual da agência Cine defende a abertura da central do defende. E o que tem que fazer para acontecer? Tem que fazer, as pontes têm que se juntarem. Nós temos que fazer chegar essas informações em diversos setores. Dentro do governo do estado, ele tem que estar maduro, tem que estar ciente, eles querem isso, nós queremos enquanto fundação, a OIM também, eu acredito que quer, o município de Lajeado, se não for aqui em outro município, quer, mas nós temos que convergir, fazer sentar todos esses atores na mesa e bater o martelo para fazer isso acontecer. E passa muito, Felipe, e aí a imprensa tem um papel estratégico. Tu com esse programa aqui tem um papel estratégico de poder cobrar do Everaldo, da secretária, do governo do estado, da OIM, vocês é que tem, a imprensa que tem esse poder aí, que nos ajudem muito nisso. É um assunto importante, sem dúvida alguma, e vamos manter o olhar sobre ele. Secretária, satisfação, muito obrigado. Viu? Obrigada, eu que agradeço, e só para reforçar que nós recebemos aquele valor do governo federal, e aí agora está em tramitação,
que é a contratação, é um valor de R$400 mil por um período, que vamos fazer uma parceria junto com a universidade para contratação de profissionais e que vai ser realizado lá no CRAS. 400 mil para atendimento Para ao a gente migrante. contratar assistente social, psicólogo, mediadores culturais, assessor jurídico, bolsista de direito, professor de português, bolsista de letras e um coordenador. Olha, E eu acho que daí, a partir disso, Everaldo, Ajuda muito. aí nós vamos Muito ter um desencadeia. início até para depois a universidade ter esse know-how e seguir adiante, talvez, quem sabe. Anne, que satisfação. Muito obrigado pela presença, Eu viu? agradeço. Gostei muito do bate-papo. Primeira vez no Rumo, né? É a primeira Quem vez sabe dela. voltar logo. Everaldo, que satisfação. Muito obrigado, O viu? prazer é todo meu. Um abraço para a secretária, Obrigada, pra Anne, Felipe. para os ouvintes nossos. Tudo de bom, Felipe. Muito bem, o Rumo vai se despedindo aqui. Agradeço muito a Cascareira Stone Garden, ao Colégio Evangélico Alberto Torres, à Cooperativa de Crédito Sicredi, a Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie e Tomás Logística, que acreditam nesse programa, que acreditam na iniciativa do Rumo e que vai ver lá nas páginas do Jornal A Hora também as nossas reportagens que vão ao encontro destes assuntos, que é carreira, oportunidade, vagas de trabalho, tudo pensado para contribuir com o desenvolvimento do nosso Vale do Taquari. O programa Rumo tem na apresentação e na produção esse que vos fala, Felipe Faleiro, na técnica Anderson Barbosa. Voltamos na próxima semana. Muito obrigado.